por que que armas brancas, principalmente espadas, continuaram a se desenvolver mesmo em períodos muito tardios como o século XIX e século XX? Já pensou nisso? Vamos pensar em alguns motivos de por que isso acontecia. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. Academia da Espada, você já sabe. Se você gosta desse assunto que envolve espadas, a história delas, o contexto histórico, conjecturas, artes marciais, seus usos, todos os modelos de todos os lugares, etc. Você já sabe, é aqui, então se inscreve, curte, comenta, compartilha essa coisa toda. Vamos fazer esse canal crescer e vamos ajudar a gente, pô. Bem, então vamos lá. Em meados ali do século XIX, tá, por volta de 1845, aconteceu muito desenvolvimento tecnológico militar, tá? E esses acontecimentos, esses desenvolvimentos estavam se dando assim muito rápidos, né? Então ali por volta em poucas décadas, né? Por exemplo, você pega esse período de 1845 até 1865, tiveram muitas mudanças fortes, tá? Nesse desenvolvimento tecnológico militar. Então você tem estruturas ferroviárias, navios de guerra a vapor, armas de fogo de mais longo alcance, a mudança de mosquete para rifles, grandes desenvolvimentos nessa época. E ainda assim, armas brancas, né? E nesse caso, no nosso caso que interessa pra gente aqui, espadas, continuaram não só a ser usadas, mas continuaram a ser pensadas e continuaram a ser desenvolvidas, né? Novos modelos, etc. E continuaram sendo usadas. Por que isso, né? Então, assim, nessa época você já tinha baionetas, espadas de cavalaria e ainda assim, né, você desenvolvia novos modelos de arma branca. Bem, muitas vezes quando a gente fala desse tema, a gente encontra pessoas dizendo alguma coisa assim: ah, mas isso tudo é irrelevante porque nesse período estava todo mundo atirando uns nos outros. E bem, isso é verdade, tem verdade nisso, mas também não é inteiramente verdade. E assim, as armas brancas, elas continuaram a ser desenvolvidas não só nesse período, né, de meio para lá do século XIX, quanto até em períodos posteriores, onde você já tinha armas de fogo muito mais avançadas, armas de repetição, armas com carregador, né, com magazine, etc. O fato para isso é porque as armas brancas, né, ou as espadas, elas ainda tinham um lugar no campo de batalha. Muitas vezes quando a gente está falando de batalhas, né, desses usos modernos, né, de armas brancas em batalha, muitas vezes a gente cita a Primeira Guerra Mundial. É um período já no século XX, né, claro, no início, mas é um período já tardio, né, para o uso desse tipo de arma. E é claro, muita gente pode dizer: ah, mas na Primeira Guerra somente 1% das pessoas morreram com armas brancas, né? Não necessariamente espada, mas armas brancas em geral, tá? E isso é verdade, tá bom? Isso é verdade, mas ao mesmo tempo, apenas uma em cada 10 pessoas, né, que se engajaram em combate morreram na guerra. Então assim, de todo mundo que se engajou em combate, 10% que morreram. Então assim, já começa, e aí desses 10% que morreram, 1% foi com armas brancas e tudo. Mas ainda assim, uma grande quantidade dessas pessoas que morreram na guerra, tá, elas morreram de diversas formas, tá? Então não só necessariamente por tiro. Uma grande parte a gente sabe que foi por estilhaços, acidentes, clima, doença, contaminação, falta de água suja e diversos fatores, tá? Não só na Primeira Guerra, mas em todas as guerras isso acontecia. E sobre esse fato da quantidade de pessoas que morreram na Primeira Guerra, isso também é válido para as guerras que vieram antes, tá? Então, assim, a grande minoria de pessoas que se engajavam em luta é que realmente morriam, tá? A grande maioria sai sobrevivendo das guerras, tá bom? Então, assim, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês acerca desse desenvolvimento já em período tardio
era por causa da expectativa. Então, assim, esse é um ponto que muita gente deixa passar. Porque, assim, as pessoas, né, é muito mais fácil você simplesmente ir lá nas estatísticas de morte e querer ver quantas pessoas foram mortas na Primeira Guerra por armas brancas. Tá vendo? Isso é relevante, isso não interessa, porque realmente foi um número muito pequeno. E não é esse o porquê, não é o certo você fazer isso. Tá? Por quê? Porque nós estamos falando de coisas de antes e durante o período. Então, se no final das contas morreram apenas, todo mundo que morreu, 1% foi com armas brancas, nesse ponto do tempo é relevante. Porque antes, né, desses combates, antes dessas pessoas morrerem, você tinha a expectativa de que essas armas seriam utilizadas. Então, assim, ao invés de você olhar o depois, vamos olhar o antes, tá? Se você pegar o treinamento que era feito, né, para as tropas, cavalaria, etc., até a Primeira Guerra, você vai ver que tinha uma grande ênfase, tá, de se treinar a cavalaria, por exemplo, para se utilizar das suas espadas, tá? Assim como se também treinava e se esperava que a infantaria utilizasse as suas baionetas. Então, o quanto elas realmente foram utilizadas nesse contexto, aí é outro ponto, entendeu? Mas o que interessa é que, sim, eles esperavam que elas fossem utilizadas. E como eles esperavam e eles treinavam para isso, eles acabavam também desenvolvendo essas armas e querendo que elas fossem úteis e eficientes. Inclusive, a gente pode traçar um paralelo sobre a Idade Média, tá? Então, assim, de modo geral, tirando algumas exceções onde isso é explicitamente dito, a grande maioria das batalhas dos exércitos, das pessoas nesses exércitos, saíam vivas. Tá? Então, tirando alguns casos, de algumas batalhas específicas, onde é escrito que praticamente todo o exército foi eliminado, não sei o que e tal, tirando essas exceções, a grande maioria, os exércitos saíam vivos, tá? A grande parte das pessoas que se engajavam em batalha. Mesmo aqueles que perdiam, tá? Porque o cara começava a perder, ele via que ele estava perdendo, então vamos retirar, vamos nos concentrar aqui para depois fazer um contra-ataque ou fazer uma nova campanha. Então a gente não vai perder todos os nossos homens, tá? Então isso, e sem contar também a época que o pessoal só queria, na verdade, né, entre os cavaleiros, capturar eles e não matar, porque era muito mais lucrativo, etc. Então, assim, numa batalha da Idade Média, dentre todos os mortos, como que você sabia quantos que foram mortos especificamente por espadas? Não dá para saber, entendeu? E mesmo assim os mortos foram minorias. E mesmo assim, né, mesmo você não sabendo a quantidade de pessoas que morreram pela espada naquela batalha, você iria continuar treinando o uso da espada, tá? Porque você esperaria que você teria que, de repente, usar ela. Então a mesma coisa acontece durante o século XIX e até ali o início, né, uma parte do século XX. Né? Independente do quanto elas fossem usadas ou não, tá? Isso era esperado. Quanto elas fossem usadas ou não, ou de quantas pessoas realmente morressem ou morreram por elas, era esperado, né? Tinha expectativa de que elas seriam utilizadas. O segundo ponto que eu quero colocar aqui para vocês é que uma arma, ela não necessariamente precisa matar para ela ser útil. Eu já vou explicar isso. Um ponto importante, tá, é que uma arma, ela não necessariamente precisa ter matado muitas pessoas, tá, para que ela seja útil. Então, assim, a presença no campo de batalha, ela já pode ser útil e tática. Digamos que você está aqui, tá, e você sabe que ali do outro lado daquele morro que está ali, tem um bocado de lanceiros, ou tem cavaleiros com lanças. Então você sabe que você não vai formar uma linha para atacar. Você vai, por exemplo, sei lá, manter uma formação quadrada, né? Então você veja, isso aí já está influenciando a sua decisão, mesmo que essas lanças não tenham sido usadas. Esse grupo que está ali com a lança, ele não está sendo usado para matar você, mas ela vai fazer você, né, escolher uma determinada formação, nesse caso do exemplo quadrado, tá? E portanto, você, por consequência dessa tática, você vai perder mais homens para a artilharia que está vindo do outro lado ali, ó. Então, olha só como que funciona. Então, elas estão sendo úteis, tá? Você pode usar isso de uma forma inteligente, tá? Fazendo o inimigo tomar decisões.
Isso já é importante por si só. Ó, na Primeira Guerra, a gente sabe que há relatos de invasões de trincheiras com soldados com baionetas. E eles vão lá e tomam as trincheiras, entendeu? Tem esse relato. Então ele chega lá, né, um grupo de soldados toma aquela trincheira usando baionetas. Quantas pessoas eles mataram ali com as baionetas? Muito poucas, ou dependendo, né, do caso ali com a baioneta em si, talvez nenhuma. Então isso pode até ter sido um fator intimidador ali na hora da tomada dessa trincheira, tá? E no final das contas deu certo, né? E isso é o que é o mais importante. Então elas não precisam ter feito ali um banho de sangue para elas serem úteis, tá bom? E ser consideradas como que foram usadas. E uma coisa que é interessante a respeito dessa época toda é que você já tinha bons modelos, né? Você tinha bons modelos de espadas, né, de cutlass, de baionetas, etc. E teoricamente você não precisaria criar novos. Você poderia simplesmente repetir aqueles que já funcionavam. E mesmo assim, até a Primeira Guerra e até um tempo depois, essas armas continuaram sofrendo alterações, ganhando novos modelos e continuando a sendo desenvolvidas, tá? Porque eles esperavam que elas seriam utilizadas, mesmo num período ainda pós Primeira Guerra, para você ver como que são as coisas. E o terceiro ponto aqui é que é melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Em todos os cenários existem exceções, tá? Então quando você pensa, por exemplo, no seu exército, é melhor você ter alguma coisa, tá? E não precisar do que, sei lá, chegar numa hora e você simplesmente não ter ela. Existem as exceções onde essas coisas podem ser necessárias, no caso, né, armas brancas. Por exemplo, na guerra ali do Iraque, de 2004, foi feita uma espécie de carga, se é que podemos dizer assim, de baioneta. Sim, em 2004, tá? Onde os soldados ali, se não me engano, de tropas britânicas, eles conseguiram ganhar terreno, tá? E expulsar os inimigos naquela região, talvez não necessariamente matando, né? Não foi necessariamente você matar muitas pessoas usando baionetas. Então elas foram úteis e serviram o seu propósito, né? E alcançaram perfeitamente o objetivo. Foi melhor eles terem, né, do que, sei lá, precisar e não ter. Por exemplo, pensando em século XIX, início do século XX, mesmo com todo esse desenvolvimento, seus marinheiros, por exemplo, eles podem ter um cutlass, tá? E passar décadas tendo seus cutlass sem nunca ter usado. Mas aí pode ter tido aquela única vez, aquela única ocasião, tá? Em que seu navio foi atacado e foi necessário utilizar o cutlass e vocês salvaram o navio. Então a exceção, ela é importante, tá? Para influenciar aquilo que vem depois. E esse é um dos motivos porque essas armas continuaram também a ser desenvolvidas, tá? Porque eles pensavam nisso. Porque você não quer ser o único exército, a única força armada no mundo que vai chegar e dizer: eu não preciso mais de cutlass, né? E aí quando você está lá no meio do oceano e é invadido por pirata e acaba a sua munição, putz, era melhor ter tido algumas armas brancas em mão para você defender o seu navio. Então você não ia querer ser a exceção. E o interessante é que tiveram cutlass sendo portados né, pelos marinheiros, os navios, etc., até a Segunda Guerra, cara. Isso além de sabres de cavalaria, de baionetas, né, e as famosas Gunto, né, as espadas japonesas militares da época da Segunda Guerra. Isso mesmo na época de metralhadoras, de armas de repetição, de granadas, de tudo isso. Porque eles pensavam assim: melhor ter um cutlass, por que não? E esses são alguns dos motivos, talvez não todos, tá? Mas do porque eu acredito que as armas brancas e as espadas, nesse caso que a gente está comentando, continuaram não só a serem importadas e utilizadas de modo geral, mas desenvolvidas mesmo ainda no final do século XIX, no início do século XX, até algumas décadas, né, ali dentro do século XX.
Então é isso aí, galera. Se você gostou dessa conversa, você aprendeu alguma coisa, se trouxe algum pensamento para você, você pensar por um outro lado que você não tinha, isso não tinha passado pela sua cabeça, comenta aí, quero saber o que que você acha. Se você tem outras ideias e outras teorias também de por que essas armas continuaram aparecendo e sendo desenvolvidas, né, ao longo ali de tempos em que você já tinha arma de fogo e tudo mais, né? E eu quero saber, deixa aí sua opinião, se você gostou, já curte, comenta, compartilha, se inscreve, sininho, essa coisa toda, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo e falou!